Sejam muito bem-vindos ao Odisseia Academy, nessa série especial em que nós estaremos tratando do tema prosperidade real. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o modo de sobrevivência, em que muitos de nós operamos na maior parte do tempo, e o modo da prosperidade real, que é o modo em que nós precisamos aprender a operar a maior parte do tempo da nossa vida. Antes da gente adentrar em detalhes com relação à temática da prosperidade real, nós precisamos estabelecer uma base, e uma base de compreensão mais profunda. Você sabe que aqui no Odisseia Academy a gente sempre se preocupa com a parte científica, com a parte realmente da evidência daquilo que a gente traz como conteúdo, e quando a gente fala de prosperidade, nós também adotamos a mesma sistemática, a mesma metodologia. E para isso eu vou passar aqui, inicialmente, tratando de uma base importante sem a qual nós não conseguimos entender o tema da prosperidade real. Nós vivemos em um mundo de muitas transformações, de muitos problemas, de muitas dificuldades, mas também de muitas conquistas, de muitas vitórias. E é natural que seja assim, porque nós estamos passando por uma fase de transformação, de crescimento, de avanço em várias áreas do nosso conhecimento, das nossas realizações enquanto sociedade. E, enquanto indivíduos, nós estamos lidando com mudanças tão grandes que seriam impensáveis para alguém que vivesse apenas há 100 anos atrás. Imaginemos uma pessoa que vivia há 100, 150 anos atrás, a maioria dos problemas, do modo de vida dessa pessoa, eram totalmente diferentes daqueles que nós enfrentamos hoje. Inclusive, talvez fosse difícil até explicar para essa pessoa como é que a gente vive hoje, porque a maioria de nós acorda pela manhã, pega o celular, dá uma olhada nas notícias, e celular nem existia naquela época. E essas mudanças geram em cada um de nós uma série de ansiedades, de expectativas, disparando um modo de atuação que nós chamamos de modo de sobrevivência. E muitas pessoas na atualidade operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, no modo de sobrevivência. São pessoas que estão lidando com perdas, lidando com dificuldades e que às vezes se sentem ameaçadas, se sentem vazias, se sentem desprovidas de sentido, de significado. É como se estivesse a todo momento tendo que lutar contra problemas, tendo que fugir de situações difíceis. Às vezes é uma situação financeira, um problema afetivo, e a pessoa fica aquele tempo todo no modo de sobrevivência. Esse modo de sobrevivência, ele é um modo que difere muito do modo de prosperidade. E a gente precisa entender essa diferença para que a gente possa fazer essa mudança entre um modo de atuação e o outro modo de atuação. Porque quando falamos no modo de sobrevivência, nós estamos falando da atitude de fugir, de lutar. E às vezes a gente vê pessoas que operam o tempo todo dessa forma. Pessoas que às vezes estão numa conversa, num final de semana com a família, e estão operando nesse modo de sobrevivência. Parece que estão a todo momento se sentindo ameaçadas, ou então confrontando alguma coisa. A pessoa vai dormir e não consegue desligar, fica pensando nos problemas, tem uma noite de sono ruim, às vezes fica olhando para as dificuldades financeiras que passa, e a gente vai abordar um pouquinho sobre a questão de finanças nessa nossa série de vídeos sobre prosperidade real. E a pessoa fica o tempo todo achando que precisa sobreviver, lutar. O modo de prosperidade, ele é um modo diferente, porque ele envolve um ciclo de conquistar, manter e multiplicar. A questão é que esses dois modos de operação, eles não atuam simultaneamente. Normalmente, ou nós estamos no modo de sobrevivência, e aí o modo de prosperidade fica um pouco desativado, ou nós estamos no modo de prosperidade, e o modo de sobrevivência, ele não tem relevância, a ênfase não está nele. Para a gente poder entender isso um pouquinho, imaginemos que a gente esteja, por exemplo, num prédio pegando fogo. O que a gente precisa é do modo de sobrevivência ativado. Não tem nada de errado com o modo de sobrevivência, ele é importante, ele é necessário. A gente não vai no momento em que o prédio pega fogo, que os bombeiros chegam orientando para que todos saiam coordenadamente, a gente não vai parar e falar assim, poxa, mas essas escadas aqui, a gente podia pintar elas, esse quadro podia ficar mais bonito, essa planta... Não, modo de sobrevivência é foco, é atenção.
Agora, se nós estamos planejando uma viagem com a família, para estabelecer um ambiente agradável, para ter aquele momento de descontração, construir relações afetivas mais próximas, a gente não vai operar da mesma forma. A gente não pode planejar a viagem, organizar o carro, escolher a passagem, como quem estivesse fugindo de um incêndio. Esses dois modos, eles mobilizam recursos internos bem distintos. Enquanto o modo de sobrevivência, ele dispara em cada um de nós o medo, a raiva, a agressividade às vezes, ou o instinto de lutar, de superar um desafio, às vezes sentimentos que estão relacionados a essa postura da gente lidar com a adversidade. Quando nós entramos no modo de prosperidade, as emoções, os sentimentos são de outra natureza. É o sentimento da alegria, da conquista, da atenção, da compreensão, do escutar pacientemente para buscar respostas, orientações. Então são dois modos que operam de maneira distinta. Na nossa sociedade, a maioria das pessoas vive constantemente no modo de sobrevivência. E nós precisamos relembrar e resgatar a importância da gente mudar para o modo de prosperidade. Por que isso é importante? Porque como seres humanos, nós não viemos para esse mundo simplesmente para existir. Existir não é suficiente. A nossa vida é muito mais do que simplesmente existir. Nós precisamos prosperar, crescer, avançar. Cada ser humano, nós acreditamos muito no Odisseia Academy, que cada ser humano é uma peça fundamental no quebra-cabeça do universo. Uma peça exclusiva que tem o lugar dela, que tem o papel, e na medida em que ela vai se aperfeiçoando, que ela vai se desenvolvendo, é que nós vamos tendo condições de ocupar esse espaço único e exclusivo. Cada criatura tem as suas habilidades, tem as suas características, tem a sua história, tem os seus propósitos. Mas a concretização desses propósitos, a atenção em relação àquilo que diz respeito à característica individual de cada pessoa, só pode ser obtida se a pessoa se colocar no modo de prosperidade. É muito triste quando a gente olha uma pessoa que apenas passa pela vida, que vive um dia depois do outro buscando apenas sobreviver. Novamente, não tem nada de errado com o modo de sobrevivência, ele é necessário em algumas circunstâncias, só que nós não podemos operar constantemente nesse modo de sobrevivência. Aliás, ele foi um modo que foi desenvolvido ao longo da nossa história biológica para que a gente pudesse sobreviver durante muitos milênios à situação adversa de estarmos no meio da floresta, fugindo de tigre, buscando comida. Só que a nossa vida hoje é totalmente diferente. E a gente ainda mantém esse estado de ficar acionando esse modo de sobrevivência constantemente. E tem um detalhe que eu acho importante a gente lembrar, que nós, como seres humanos, temos uma característica que nos distingue dos demais animais. Nós podemos alterar a nossa maneira de pensar, de sentir, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a partir daquilo que nós criamos dentro da nossa própria mente. O ser humano é o único ser vivo capaz de pensar um pensamento e alterar o seu estado emocional, seu estado de sentimentos. Não acontece isso com a gente às vezes? A gente até está bem, está tranquilo, acordou pela manhã, tomou café, e aí de repente surge aquele pensamento, surge aquela informação, e a gente começa a dar aso a isso, alimentar aquele pensamento, e de repente a gente está ou deprimido, ou a gente está nervoso, ou a gente está irritado, ou a gente está ansioso. Os nossos pensamentos, a nossa mente, alteram o modo em que nós vivemos, independente de estímulos externos. A pessoa às vezes passa por vários modos de manhã até à noite, sem perceber que o ambiente não se alterou. Mas ela vai criando isso na própria mente. Essa é uma habilidade importante, não tem nada de errado com ela. Só que quando nós utilizamos isso para criar impressões ou estados que levam ao modo de sobrevivência, nós começamos às vezes até a comprometer a nossa saúde. Quando nós deixamos os nossos níveis de cortisol elevado, quando a gente opera no modo de sobrevivência, o coração bate mais acelerado,
é outra fisiologia, inclusive. Mas nós temos esse poder de nos colocar em um modo ou em outro. E precisamos entender o porquê e como operar no modo de prosperidade. Para que a gente possa entender o quanto a nossa mente nos coloca nesse modo de sobrevivência, mesmo quando os estímulos externos não condizem com isso, eu tenho um caso que marcou muito a minha vida. Eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, e uma vez ele me procurou porque ele estava desesperado, porque havia feito algumas operações no mercado de finanças, no mercado de ações, no mercado de opções, e essas operações não tinham dado certo, pegou um momento de crise no mercado econômico, e ele havia perdido uma quantia significativa. Era uma quantia que ele havia poupado, inclusive, para que pudesse financiar a educação dos seus filhos. E ele estava, quando me procurou, num estado deplorável. Estava triste, estava preocupado, estava desesperado. E eu comecei a conversar com ele, e estava até difícil a conversa, porque ele muito emocionado, e essa situação realmente mexe com a pessoa, ele muito emocionado, achando que a vida não fazia mais sentido, que tinha perdido tudo, que não tinha condição de recuperar. Eu falei, calma, vamos dar uma olhada com mais tranquilidade. Vamos olhar, você tá vivo, sua família está viva, vamos olhar agora com um pouco mais de tranquilidade para a gente entender como você está e quais são os planos, quais são as alternativas, porque existe alternativa para tudo. Ele às vezes fala assim, não, Saulo, não tem alternativa. Eu falei, tem. Vamos sentar para a gente colocar no papel, analisar o que você tem, e aí depois a gente realmente avalia, vê qual é o diagnóstico da situação. E ali passamos algum tempo avaliando como é que era a situação dele, o que ele tinha de patrimônio, analisando um plano. 40, 50 minutos depois, nós chegamos à conclusão de que a situação não era uma situação que a gente deseja, não era uma situação tranquila, mas estava longe de ser uma situação desesperadora. Ele havia perdido muita coisa, mas ainda tinha algum patrimônio que ele poderia utilizar para pagar as principais dívidas, as principais operações, poderia reconfigurar alguma coisa em termos de família, e tinha uma fonte de renda que ainda era contínua. Ele poderia continuar e dentro de 2, 3, 4 anos teria saído daquela situação tranquilamente, sem que ele precisasse ter entrado naquele modo de sobrevivência. Esse exemplo para mim é importante, porque muitas vezes quando a gente acredita que não tem futuro, que as coisas não vão bem, o que falta é a gente parar um pouquinho, pensar e olhar para a situação e entender que ela é desafiadora, ela é problemática, mas ela não é uma situação que afeta a nossa sobrevivência. E quando a gente entende que a situação não afeta a nossa sobrevivência física, biológica, nós precisamos entrar no modo de prosperidade. Porque é no modo de prosperidade que nós vamos encontrar soluções para os nossos problemas, novas alternativas, oportunidades reais que nós vamos colocar em prática e que vai fazer com que a gente cresça, seja do ponto de vista financeiro, patrimonial, seja na parte de relacionamento. As regras valem para qualquer campo ou qualquer jardim, como a gente fala aqui no Projeto Odisseia, em que nós estamos envolvidos, que nós cuidamos. E entender o modo de prosperidade é entender essa forma de operar com a vida que nos possibilita o crescimento, o aprendizado e o progresso. Quando nós estamos falando da prosperidade, como é que a gente entende o que é prosperidade? Pensa um pouquinho. Quando você ouve a palavra prosperidade, o que é que vem na sua mente? O que é que vem na sua cabeça? Talvez a maioria das pessoas, quando fala em prosperidade, pensem nos bens, no patrimônio, não é? Uma pessoa próspera, uma pessoa que tem dinheiro, que tem recursos financeiros, e isso faz parte da prosperidade. Só que esse não é o único indicador. Prosperidade possui 3 indicadores diferentes. O primeiro indicador é exatamente o patrimônio, os bens. E começa com um patrimônio muito importante que às vezes a gente esquece, que é um bem, que é um patrimônio que nós temos que cuidar dele, que é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é o primeiro e o mais importante patrimônio com o qual nós devemos ter todo o zelo,
todo carinho. Como diz o ditado popular, não adianta ser a pessoa mais rica do cemitério. Eu me recordo uma vez que fui fazer uma viagem de férias com a família e para onde nós fomos tinha uma apresentação do Cirque du Soleil. A gente estava em Cancún e ali tem um Cirque du Soleil que fica fixo ali. E nós fomos para essa apresentação e no dia eu resolvi a gente ter uma experiência mais intensa, né? Compramos local ali nas primeiras fileiras, tinha um jantar antes da apresentação e a gente foi ali, eu e minhas duas filhas na época, minha esposa, nós sentamos os quatro esperando a apresentação começar e de repente uma mesa ao lado, mas a disposição das cadeiras um pouco diferente. Achei aquilo estranho, mas estavam tudo muito juntinhas as cadeiras. E aí daí a pouco vem uma pessoa numa cadeira de rodas sendo empurrado por outras. Uma pessoa extremamente obesa, uma pessoa que tinha, assim, estava no estado de obesidade mórbida. E aquela mesa inteira e as 4 cadeiras eram só para essa pessoa. A pessoa sentou ali e depois de um certo tempo eu perguntei para o garçom, né? Falei assim, escuta, quem que é fulano? Ele falou, não, esse aqui é a pessoa mais próspera, a cara mais próspera do Canadá. É a pessoa mais rica que tem. Eu falei, olha, ele pode ter muito dinheiro, mas ele está longe de ter riqueza e prosperidade. Porque não adianta a gente ter patrimônio financeiro se a gente não tem saúde, se a gente não tem um corpo físico que inclusive nos possibilite aproveitar, utilizar bem esses recursos financeiros. Então, bens são uma dimensão, um indicador de prosperidade, envolvem o nosso corpo físico, o nosso patrimônio, os nossos recursos financeiros, o que a gente tem aplicado, o que a gente tem investido, o que a gente tem guardado, tudo isso faz parte desse primeiro indicador, que é o indicador de bens. Só que a prosperidade também pode se manifestar de outra maneira. Ela pode se manifestar através do conhecimento. Conhecimento também é um elemento de prosperidade. Quem de nós já não conheceu uma pessoa que, embora não tivesse ali um patrimônio muito grande, não fosse uma pessoa que do ponto de vista financeiro ocupasse os primeiros locais, mas que era uma pessoa que conhecia, uma pessoa que entendia de um determinado assunto, e por isso a gente respeitava essa pessoa, buscava as orientações. Para usar alguns exemplos, né, fáceis da gente lembrar, Albert Einstein não se notabilizou pela sua fortuna, mas pelo seu intelecto, pela contribuição que deu à ciência. E aí nós temos pessoas de outras áreas do conhecimento também, que trazem a sua contribuição e crescem, que prosperam. E a gente olha e essas pessoas são prósperas nesse aspecto do conhecimento. Então nós já temos prosperidade como tendo indicadores de bens e de conhecimento. E o terceiro é o poder e a influência. Aquilo que nós somos capazes de impactar na vida das outras pessoas pelo que somos, pela posição que ocupamos. Esse aspecto da prosperidade, ele é muito importante até nas nossas relações familiares. Um pai, uma mãe que quer influenciar seus filhos, que tem autoridade que deve ser exercida com sabedoria, está nesse campo. De prosperar, ser um bom pai, ser uma boa mãe, significa avançar nesse elemento de prosperidade, de a gente poder influenciar e da gente ter poder que diz respeito à posição que a gente ocupa. Um pai e uma mãe que abrem mão da posição que tem de pai e de mãe para ser meros amigos, nada de errado com você ser pai, mãe e amigo, mas os amigos, os filhos vão ter muitos. Pai e mãe são aqueles dois. É preciso que eles exerçam esse papel e essa responsabilidade. Um empreendedor, um empresário, um político também estão nessa faixa de prosperar através da influência e do poder que vão tendo nas mãos. Esses são, então, os 3 indicadores de prosperidade: bens, patrimônio, conhecimento e influência e poder. Só que aqui tem um pequeno segredinho que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas vocês podem compartilhar com as outras pessoas também. Normalmente, quando uma pessoa se desenvolve em um desses indicadores, ela vai equilibrando os outros também. Uma pessoa que é capaz de influenciar positivamente, ela também vai adquirindo o conhecimento para que possa influenciar melhor, vai adquirindo também uma condição financeira. Obviamente que a pessoa pode dar uma ênfase na questão da influência.
o outro pode dar uma ênfase na questão do conhecimento. Mas alguém que prospere em alguma dessas áreas e que não descuide das outras, uma área vai ajudando a outra. Então, prosperar nesses 3 elementos significa que quando a gente se foca em um e a gente simplesmente não descuida dos outros, a gente tem condição de ter uma vida próspera por completo nesses 3 elementos. E quando falamos de prosperidade, por que a gente fala de prosperidade real? Porque existe um outro tipo de prosperidade que nós chamamos de prosperidade aparente. E a prosperidade aparente, ela pode confundir as pessoas. A pessoa pode olhar para alguém que tem recursos financeiros, que tem dinheiro, que está numa situação patrimonial confortável e falar simplesmente porque olhou momentaneamente e falou assim, fulano é muito próspero. E ela pode estar redondamente enganada. Porque a prosperidade real, ela precisa passar pela integridade, ela precisa passar pela conquista, por saber manter e saber multiplicar isso a bem das outras pessoas. Sem esses 3 elementos de conquista, manutenção e multiplicação a bem da sociedade, a prosperidade não é real. É apenas uma prosperidade aparente. Eu conheci uma pessoa que fez parte do meu ciclo de relações há muitos anos atrás, que era alguém que tinha saído de uma situação financeira muito complicada na sua infância e que trabalhou, angariou, amealhou um patrimônio significativo. Só que era uma pessoa que vivia reclusa na sua casa. Não saía, não gastava com nada, não ajudava nem os seus familiares, que às vezes se ressentiam muito disso, porque passavam por dificuldades, sabendo que ele tinha recursos de sobra, mas ele não ajudava ninguém, porque ele vivia naquele medo de perder, de voltar a ser pobre novamente, de voltar a ficar sem recursos, e isso fazia com que ele, ao invés de viver a prosperidade real com relação aos bens que ele possuía, ele vivia uma prosperidade aparente. Porque, embora os tivesse, a vida dele era uma vida cercada de receios, de medo, e essa pessoa acabou morrendo solitário. Então, quando a gente pensar em prosperidade aparente, lembremos que quando a gente não constrói isso nas bases legítimas, quando a gente não multiplica em favor da sociedade, pode ser que alguém de fora olhe e fale assim, não, fulano é muito próspero, mas no íntimo essa pessoa não tem prosperidade real, ela tem uma prosperidade aparente. Da mesma forma, o conhecimento. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que tem grande cabedal de conhecimento, que tem habilidades para entender, um raciocínio muito aguçado, mas utiliza isso de uma maneira egoística, utiliza isso de uma maneira somente para favorecer os seus próprios interesses, em detrimento dos interesses da sociedade. Eu me lembro de um personagem que exemplifica bem isso. Eu gosto muito dos filmes da Marvel, né? Eu sou meio nerd. E aquele filme Doutor Estranho, o primeiro Doutor Estranho, ele traz isso de uma maneira muito clara. Porque o Stephen Strange, que é o personagem que começa ali, um cirurgião que havia conquistado o entendimento, era capaz de entender detalhes, fazer diagnósticos especiais, era alguém que realmente tinha muito conhecimento. Mas era uma pessoa intratável. Era uma pessoa que os colegas que estavam em volta dele não conseguiam se relacionar com ele não conseguiu desenvolver um relacionamento com uma pessoa que amava ele, que ele também amava aquela pessoa. E depois, quando ele passou por um acidente, a vida dele entrou em frangalhos, porque, apesar dele ter muito conhecimento, aquele conhecimento dele não caracterizava prosperidade legítima. Era uma prosperidade aparente, não era uma prosperidade real. E o terceiro elemento da prosperidade, que é a influência e o poder, também podem parecer algo adequado. Quando a gente fala de integridade e poder, o primeiro elemento para a gente entender quando isso é legítimo, quando isso é real e quando isso é aparente, é a integridade da pessoa. É a coerência entre falar, influenciar e sentir e fazer. Quando a pessoa ela adquire uma posição, seja um influencer em redes sociais, um político que foi eleito para desempenhar determinada função, alguém que tem habilidade de fala, que consegue comover multidões, um artista. Essa pessoa, se ela tem uma prosperidade real,
a vida dela é coerente com aquilo que ela prega. E se não é coerente, é sinal de que ela está no campo da prosperidade aparente e não da prosperidade real. Há alguns anos atrás, uma grande influência que pregava um regime de vida natural, vegano, e tinha milhões de seguidores nas redes sociais, um dia tiraram uma foto dela num restaurante comendo um peixinho. E isso foi um desastre. Ela perdeu metade dos seguidores, muitos deles viraram haters. E assim, cá entre nós, para mim, eu, Saulo, não tem nada de errado. Se alguém me vê comendo um peixinho, não tem nenhum problema. Agora, uma pessoa que prega um estilo de vida diferente, aqui a gente não está fazendo nenhum juízo de valor, mas é da coerência, da integridade em relação àquilo que a gente fala, aquilo que a gente move as pessoas que estão à nossa volta, o rumo para o qual a gente aponta. Isso precisa fazer parte do nosso modo de vida, da nossa maneira realmente de sentir e de se comportar. E as pessoas às vezes confundem a situação de miséria, prosperidade aparente, prosperidade real. E eu queria dizer uma coisa que é muito importante e que isso ficasse gravado na sua mente. Prosperidade aparente é pior do que miséria. Prosperidade aparente é pior do que miséria. Porque a pessoa que está na miséria, e aqui miséria pode ser miséria do conhecimento, alguém que não tem ainda um conhecimento e que pode, essa pessoa tem a possibilidade de crescer, de avançar. A pessoa que vive no campo da prosperidade aparente, ela ainda tem uma dívida a ser paga. Ela tem um compromisso a ser resgatado. Por isso, se você olha para esses 3 indicadores da prosperidade e fala assim, poxa, mas eu não tenho nada, já está numa situação melhor do que aquele que tem apenas uma prosperidade aparente em um desses indicadores. Porque quando a gente está no campo da prosperidade aparente, a gente acaba se comprometendo, causando prejuízo às outras pessoas ou a nós mesmos, e a gente acaba tendo que resgatar, que reajustar isso com a vida, porque tudo aquilo que nós entregamos à vida, a vida nos devolve. Então guarde bem isso. Prosperidade aparente é pior do que miséria. Nós devemos buscar a prosperidade real. A prosperidade real que não é um ponto em que nós chegamos. É algo que nós podemos começar a partir do dia de hoje, agora. Não importa a situação em que você está, você pode buscar prosperidade real. Às vezes não é possível mudar a situação financeira da noite para o dia, mas é possível aprender alguma coisa. Pegar a internet, se dedicar a alguma outra área, é possível ampliar o seu conhecimento, é possível a gente começar a preocupar com a nossa vida financeira, fazer um balanço, reajustar os gastos, olhar com mais atenção. É possível a gente prosperar cuidando do nosso próprio corpo. E entrar no modo de prosperidade significa a gente mobilizar recursos internos na direção do crescimento, do progresso, da autorrealização. Quando nós estamos operando no modo de prosperidade, ainda que sejam pequenos passos, nós vamos mobilizando recursos internos na direção do crescimento, do progresso, da melhoria não só da nossa vida, mas das pessoas que estão à nossa volta e da sociedade de uma forma geral. Por isso é que aqui no Odisseia Academy nós acreditamos muito que as pessoas têm potencial e que elas devem prosperar. Mas prosperar significa entender a diferença entre o modo de sobrevivência, o modo de prosperidade, saber o que é prosperidade real e o que é prosperidade aparente e começar hoje a buscar alguma forma de prosperidade na sua vida. Porque você é um indivíduo único, as suas habilidades são especiais, você tem um lugar no universo que foi feito só para você e ocupá-lo significa você conquistar esse ponto que a prosperidade real pode te levar até lá. Eu vou te fazer um convite para acompanhar as séries do Prosperidade Real no Odisseia Academy, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que podem se beneficiar dele e, mais importante, deixa aqui para mim seus comentários. Comenta o que você achou da temática que a gente abordou, quais outros temas, outros aspectos, dúvidas que surgiram. A gente gosta muito de ler os comentários
e vamos sempre estar buscando trazer essa temática da prosperidade para que você consiga alcançá-la. Agradeço muito seu tempo e nós nos vemos no próximo episódio do Prosperidade Real.